Olá, boa tarde. Meu grupo é composto por Acília Lemos, Breno Pedrosa, Karina Santana, Emily Amorim, Maria Clara Macedo, Matheus Ian, Júlia Pinheiro e Vitória de Jesus. Nós ficamos com o capítulo 2, o caso das células-troncos embrionárias. Esse caso chegou ao Supremo Tribunal Federal por intermédio da ação direta de inconstitucionalidade número 3.510. O objeto foi a ADI, que questionava a constitucionalidade do artigo 5º da Lei 11.105, de 24 de março de 2005, também conhecida como Lei da Biossegurança, por uma suposta violação ao direito à vida e à dignidade humana. Diante da relevância social dessa matéria, foi realizada audiências públicas com a Lei 9.868, de 99, e a participação de amigos da Corte. A ação foi proposta pelo então Procurador-Geral da República, um dos legitimados no artigo 103 da Constituição Federal. Em sentido oposto, manifestou-se a Advocacia Geral da União. Essa decisão ocorreu no dia 30 de abril de 2007, com duração de aproximadamente umas 8 horas, e teve a participação de 22 das mais prestigiadas autoridades científicas do país. O dispositivo legal da biossegurança traz as condições para a utilização de células-tronco embrionárias provenientes de embrião humano produzido por fertilização in vitro, para fins terapêuticos ou para pesquisas científicas, mas somente aqueles embriões que não foram empregados no referido procedimento de reprodução assistida. Todo esse debate decorre de considerar se os embriões in vitro, inviáveis ou congelados há mais de 3 anos, estariam protegidos pela inviolabilidade do direito à vida. Se sim, seria inconstitucional o artigo 5º da Lei da Biossegurança. Se não, o referido artigo e as pesquisas com células-troncos embrionárias seriam constitucionais. E foi diante da relevância social dessa matéria e acolhendo o pedido do requerente que o relator, o ministro Aires Brito, determinou a realização de audiência pública com o fundamento no artigo 9º, parágrafo 1º da Lei 9.868, de 99. Esse foi um expediente que ainda não havia sido feito pelo Supremo Tribunal Federal. Uma ocorrência até então inédita na história do Supremo Tribunal Federal de audiência pública foi essa utilização do artigo 9º no procedimento. Essa lei federal cita que, em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstâncias de fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria. Pela primeira vez na história do STF, a audiência pública inaugurando um instrumento que se tornou cada vez mais frequente desde então. A sua previsão legal é encontrada nas leis 9.868 e na Lei 9.882, que disciplinam as ações diretas de inconstitucionalidade, ações declaratórias de constitucionalidade e arguições de descumprimento de preceitos fundamentais. No regimento interno do STF, as audiências públicas foram disciplinadas pela Emenda Regimental 29 de 2009, outorgada ao relator a competência para convocar a audiência pública para ouvir o depoimento de pessoas com experiência e autoridade em determinada matéria, sem que entender necessário o esclarecimento de questões ou circunstâncias de fato, com repercussão geral e de interesse público relevante. Nota-se nesse caso, além da introdução das audiências públicas, a participação também dos amigos da Corte, em sede de controle abstrato de constitucionalidade, que, segundo o ministro, devido à relevância social e à complexibilidade da matéria, havia necessidade de esclarecimento e aprofundamento técnico, o que, por sua vez, reforçaria a legitimidade democrática às decisões da Suprema Corte.
A ADI 3510 tornou-se também histórica por ter sido a primeira ocorrência deste instituto no STF. De modo adequado, o ministro Aires Brito a convocou, acolhendo o pedido do requerente da ADI. O amigo da corte é termo de origem latina. Diz respeito a uma pessoa, entidade ou órgão com profundo interesse em uma questão jurídica levada à discussão junto ao Poder Judiciário. Originalmente, o amigo da corte se faz para o Poder Judiciário e não para as partes, uma vez que se insere no processo como um terceiro, que não são os litigantes iniciais, movido por interesse maior que o das partes envolvidas inicialmente no processo. A função histórica do amigo da corte é chamar a atenção para fatos ou circunstâncias que poderiam não ser notados. O amigo da corte foi extraído da experiência jurisdicional anglo-saxã, onde este poderia apresentar erros manifestos no processo, bem como trazer informações relevantes ao caso de precedentes ou status não conhecidos ou ignorados. Nos Estados Unidos da América, o Instituto alcançou uma maior notoriedade e foram estabelecidos seus marcos teóricos e processuais, que posteriormente foram assimilados por diversos países, e dentre eles o Brasil, como se pode notar na exposição dos motivos da Lei 9.868. Apesar de ser este um marco legal, já havia anteriormente algumas inclinações da Corte em admiti-lo na jurisprudência constitucional da pátria. Muito obrigado, Emily. Agora eu vou falar sobre a decisão. A necessidade da utilização de células-troncos embrionárias em pesquisas se dá, pois, de acordo com pesquisas, as células-troncos ela ajuda a recompor tecidos, a tratar câncer, diabetes, doenças genéticas, lesões da medula espinhal, algum tipo de demência, doenças autoimunes, dentre outras coisas. E com a aprovação dessa lei de biossegurança, a realização de pesquisas de células-troncos embrionárias passa a ser permitida no país. Todavia, essa lei estabelece alguns tipos de restrição para as pesquisas com células-troncos embrionárias. Por exemplo, elas precisam estar congeladas há pelo menos 3 anos e elas só podem ser usadas por meio do consentimento dos seus genitores. Não será permitido de forma alguma o comércio de embriões e nem a sua produção ou manipulação genética. E ainda, elas são proibidas as clonagens terapêuticas, que é para aplicação de pesquisas e a reprodutiva. Com isso, as terapias com células-troncos ainda estão em fase de pesquisa, podendo ser aplicadas somente de forma experimental por alguns pesquisadores, cujo projeto de pesquisa tenha sido aprovado previamente de acordo com os comitês de ética. A suposta violação que se tem sobre o uso de células-troncos é que a Procuradoria-Geral da República ela argumentou que o dispositivo questionado afronta o direito à vida, visto que o embrião humano já seria uma vida, mesmo não tendo o saber de falar. Por consequência, a sua não proteção atentaria contra a dignidade de pessoa humana, que é um dos pilares para o Estado democrático do direito. E o argumento principal utilizado pela Procuradoria-Geral da União, ou da República, que a partir da fecundação é que a vida humana acontece, de modo que a proteção jurídica à vida se daria a partir desse momento. E, ademais, foram trazidas várias discussões na PGRU por conta disso. E a sustentação da AGU é que ela teria que ela sustentou a constitucionalidade do artigo 5º dessa lei de biossegurança, que foi dita seria inadequado equiparar para fins jurídicos a proteção de embriões in vitro com embriões que ainda vão nascer e estão no ventre materno.
Com isso, a AGU ainda destacou que o texto legal somente permitiria a utilização de embriões inviáveis ou congelados há mais de 3 anos. E a respeito dessa utilização dessas células troncos embrionárias, a Advocacia Geral da União sustentou que a pesquisa teria maior potencial terapêutico do que aquela realizada com células troncos adultas. E esta alegação seria, de alguma forma, sustentada pela sua maior capacidade de diferenciação genética. E com isso amplia de uma forma a cura de várias doenças. E o que seria a vida, afinal? A vida seria nada mais, nada menos do que onde tem seres, onde a gente respira, inspira, são algum tipo de meio em que vivemos. Seria a vida, a gente teria um propósito. Obrigada, Matheus, pela apresentação. A analogia ao direito civil consiste em um método de interpretação jurídica que se é utilizado quando, diante a ausência da prevenção específicas em lei, aplica-se uma disposição legal que regula casos idênticos, semelhante ao da controvérsia. Na Lei da Biossegurança, que é a Lei 11.105/05, seu artigo 5º, diz que é permitido para fins de pesquisas e terapia a utilização de células-troncos embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro, que não utilizados no retrospecto dos procedimentos, atendidas às seguintes condições: 1. Sejam embriões inviáveis, ou 2. Sejam embriões congelados há 3 anos ou mais. Em qualquer caso, é necessário o consentimento dos genitores. Há controvérsias acerca da constitucionalidade ou não deste setor legal foi inventada, tendo como parâmetro a inviabilidade do direito à vida e à dignidade da pessoa humana. O argumento principal foi embasado no entendimento de que a vida humana acontece a partir da fecundação. O PGR sustentou que o artigo 5º e parágrafo da Lei 11.105/05, por certo, inobserva a inviolabilidade de direito à vida, porque o embrião humano é vida humana e faz uso de fundamentos maior do Estado democrático de direito, que reivindica na preservação da dignidade da pessoa humana. A AGU, Advocacia Geral da União, defendeu a constitucionalidade do artigo questionado partindo de 2 linhas argumentativas. A primeira, caberia ao STF definir o que seria a vida para a tutela constitucional, e a segunda, do direito civil, no que diz respeito ao início e ao fim do pensamento civil. O ministro partiu da ideia que não são linhas de pesquisa antagônicas, mas que ambas são importantes e devem ser desenvolvidas. O relator passou a enfrentar a questão mais específica do enquadramento das células-tronco embrionárias, de que trata a Lei da Biossegurança, seriam fruto de uma fecundação in vitro, ou seja, artificial, e somente poderiam ser usados com a autorização dos genitores. Não se trata de um aborto, pois o embrião não se encontra no ventre materno. Estes embriões congelados há mais de 3 anos teriam uma viabilidade muito baixa, quase nula. Eles continuariam viáveis para a pesquisa, em vez de serem descartados. A importância da ADI, que é a ação direta de inconstitucionalidade, diz que o relator da ADI transcende a discussão do início da vida humana, alcançando o conceito jurídico de pessoa humana, da procriação responsável e dos valores constitucionais da saúde e da liberdade de expressão, científica no caso. Entende que haveriam 3 alternativas para os embriões in vitro, que se encontram congelados em decorrência de reprodução assistida. 1. Condená-los a uma espécie de prisão perpétua. 2. Serem descartados. Ou 3. Serem utilizados em pesquisas fins terapêuticos. O voto do relator foi na terceira alternativa, pois, diante dos argumentos apresentados, considerou que, como no embrião in vitro,
de que trata a lei da biossegurança não haveria nem mesmo a potencialidade de vida humana, este não estaria protegido pelo direito à vida. A ADI está relacionada à liberdade de expressão. Votaram pela independência da ADI alguns ministros, alguns a favor no sentido de dever haver liberdade necessária nas pesquisas científicas, tendo como maior destaque a promoção da saúde humana. O Supremo Tribunal Federal decidiu pela importância da ADI, definindo, portanto, que as pesquisas com células-tronco embrionárias não violam o direito à vida e à dignidade da pessoa humana. Após o atual Procurador-Geral da República da época, Cláudio Fonteles, ter ajuizado uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 3510, o ministro relator do caso da época, Carlos Aires de Brito, decidiu realizar a primeira audiência pública do STF. Essa audiência aconteceu no dia 20 de abril de 2007 e passou a ser um recurso utilizado em outros casos. A audiência pública, além de subsidiar a decisão dos ministros, também proporciona uma maior participação popular, gerando uma maior credibilidade à decisão do plenário. As audiências estão pautadas na Lei 9.868/99, no seu artigo 9º, parágrafo 1º. Findada a análise do caso, é possível nos questionar se houve um excesso do STF. Segundo o jurista Lênio Streck, em seu livro 30 anos da Constituição Federal em 30 julgamentos, o STF ultrapassou seu limite ao tentar definir o que é vida. Para Lênio, nem todo silêncio constitucional deve ser vocalizado. Para Lênio, a busca do STF em tentar definir o que é vida trouxe mais dificuldades, uma vez que esse questionamento transcende o original, que era se os embriões in vitro congelados há mais de 3 anos teriam direito à vida. Vida. O que é vida? Segundo a ciência, vida é tudo aquilo que possui células, metabolismo para um bom funcionamento de seus organismos, homeostase, que é o que vai controlar a temperatura do ser, crescimento, onde as células vão se multiplicar cada vez mais com o decorrer do tempo, reprodução, seja ela de forma sexuada, onde um ser precisa de outro, ou seja, um macho e uma fêmea para se reproduzirem, ou assexuada, onde o ser se autorreproduz. Reação, que é a reação que o ser vai ter ao ambiente em que ele se localiza. Por exemplo, quando um ser humano põe a mão em algo quente, ele vai ter a reação de dor e logo irá tirar a mão. Isso é a reação. E, por último, evolução, que significa a composição genética do ser vai mudar com o tempo, ou seja, com o passar do tempo, o seu DNA vai evoluindo, vai mudando cada vez mais. Muito obrigado, Breno, pela apresentação. Agora, dando continuidade ao contexto histórico do século XX, a bioética surgiu na metade do século XX devido ao grande desenvolvimento da medicina e das ciências que avançaram cada vez mais para a modificação da vida humana e a promoção do conforto humano, bem como a utilização de cobaias vivas, humanas e não humanas, a fim de evitar horrores como os que foram vividos dentro dos campos de concentração nazistas e de técnicas médicas que ferissem os princípios vitais das pessoas, surgiu a bioética, como meio de problematizar o que está oculto na pesquisa científica ou na técnica médica, quando eles envolvem a vida. Os principais autores, entre eles, são o filósofo Tom Lebouchan, professor de George da University, e o filósofo e teólogo James Fields, professor de ética da Universidade de Virgínia. Junto a esses dois destacados estudiosos da bioética escreveram o livro Princípio da Ética Biomédica, que contém a formulação dos princípios bioéticos básicos inspirado em grandes sistemas éticos de filósofos considerados cânones do conhecimento ocidental, como Kant e Mill. Outro autor de igual importância é Pete Singer, filósofo australiano e professor da Universidade de Princeton,
desde 1999. Dentre suas obras, podemos destacar a Ética Prática, que problematiza questões referentes à ética enquanto área de estudo capaz de interferir na vida cotidiana das pessoas, analisando questões problemáticas, como o aborto e a eutanásia, e a libertação animal, que funda a teoria dos direitos dos animais. Van Resselb Potter propôs, em 1990, a bioética como um campo de conhecimento voltado para o estudo da sobrevivência da civilização humana, no contexto da sobrevivência de todo o planeta, buscando superar a dicotomia entre os extremos de antropocentrismo e bioconcentrismo que dominava as ciências médicas e a ética ambiental. Ele propôs um novo ramo que ajudasse as pessoas a pensar nas possíveis implicações positivas ou negativas dos avanços da ciência sobre a vida humana de maneira mais ampla de todos os seres vivos. Ele sugeriu que se estabelecesse uma ponte entre as duas culturas, a científica e a humanística, guiado pela seguinte fase: nem tudo que é cientificamente possível é eticamente aceitável. No mesmo período, o neonatologista André Hewlett propôs a bioética como área mais específica, voltada para a reflexão ética aplicada à medicina, e foi essa abordagem que se consolidou na academia a partir do final dos anos de 1970. A posterior hegemonia dessa bioética médica e a redução da bioética aos conflitos clínicos e hospitalares resultaram na negligência da disciplina em relação às questões ecológicas. A bioética tem como função de superar o bem-estar das pessoas, garantindo e evitando possíveis danos que possam ocorrer aos seus interesses. O dever da bioética é proporcionar ao final e aos que são atendidos por ele o direito ao respeito e à vontade, respeitando suas crenças e os valores de cada indivíduo. Obrigado, Vitória, pela explicação. E dando continuidade à apresentação, eu vou falar sobre ética versus biologia, ou seja, a bioética. A ética é uma característica própria a toda ação humana, tendo como objetivo facilitar a realização das pessoas. Já a ciência envolve investigação e busca pela verdade. Na ciência, temos a ética como suporte para não haver erros, pois a responsabilidade faz parte da ética e é fundamental no meio científico. A produção científica não se realiza fora de um determinado contexto social e político. A bioética é uma área de estudo indisciplinar que envolve a ética e a biologia, fundamentando os princípios éticos que regem a vida quando esse é colocado em risco, pela medicina ou pela ciência. A palavra bioética é uma junção dos radicais bio, que advém do grego bios, significa vida no sentido animal e fisiológico do termo, ou seja, bio é a vida pulsante dos animais, aquela que nos mantém vivos enquanto corpos, e ethos, que diz respeito à conduta moral. Trata-se de um ramo de estudo indisciplinar que utiliza o conceito de vida da biologia, o direito e os campos da investigação ética para problematizar questões relacionadas à conduta dos seres humanos em relação a outros seres humanos e outras formas de vida. A bioética surgiu na segunda metade do século XX, devido ao grande desenvolvimento de medicina e das ciências que avançaram cada vez mais para modificar a vida humana e a promoção do conforto humano, bem como para a utilização de cobaias vivas, humanos e não humanas, a fim de evitar horrores como os que foram vividos dentro dos campos de concentrações nazistas e de técnicas técnicas médicas que ferissem os princípios vitais das pessoas. Surgiu a bioética como meio de problematizar o que está oculto na pesquisa científica ou na técnica médica, quando elas envolvem a vida. Penso que para nós envolvidas com a ciência, isso se torna particularmente interessante e empolgante, né?
Não tanto pelas novas e incríveis conquistas que se alcançam e se esboçam a cada dia, mas principalmente pelas novas possibilidades que se abrem na maneira de se pensar e fazer ciência. Obrigada, Karina, pela sua apresentação. Agora irei falar sobre os princípios básicos da bioética. O primeiro é o princípio da não maleficência, que propõe a obrigação de não infligir dano intencional. Este princípio deriva da máxima de ética médica, prima non nocere, o julgamento hipocrático em série de obrigações de não maleficência e beneficência diz: usarei meu poder para ajudar os doentes com melhor de minha habilidade e julgamento, abster-me-ei de causar danos ou de enganar a qualquer homem com ele. Este princípio determina obrigações de não infligir danos intencionalmente, abarcando regras morais específicas como, por exemplo, não matar, não causar dor ou sofrimento, e capacitação ou ofensa a outros, e não despojar alguém com prazeres da vida. O segundo é o princípio da beneficência, que refere-se à obrigação ética de maximizar o benefício e minimizar o prejuízo. O profissional deve ter a maior convicção informação técnica possível para que assegure o ato médico benéfico ao paciente. O princípio da beneficência proíbe infligir danos deliberadamente. Este fato, destacado pelo princípio da não maleficência, se estabelece que a ação do médico sempre deve causar o menor prejuízo ou agravados à saúde do paciente. É universalmente consagrado através do aforismo hipocrático, cuja finalidade é reduzir os efeitos adversos ou indesejáveis das ações de diagnósticos e terapêuticos do ser humano. O terceiro é o princípio da autonomia, que requer que os indivíduos capacitados de deliberarem sobre suas escolhas profissionais devem ser tratados com respeito pela sua capacidade de decisão. As pessoas têm direito de decidir sobre as questões relacionadas ao seu corpo e à sua vida. Quaisquer atos médicos devem ser autorizados pelos pacientes. O quarto é o princípio da justiça, que estabelece como condição fundamental a equidade. A obrigação ética de tratar cada indivíduo conforme o que é moralmente correto e adequado, de dar a cada um o que lhe é devido. O médico deve atuar com imparcialidade, evitando o máximo que aspectos sociais, culturais e religiosos ou outros interfiram na relação médico-paciente. Os recursos devem ser equilibradamente distribuídos, com o objetivo de alcançar com melhor eficiência o maior número de pessoas assistidas. Agradeço pela atenção de todos e uma boa tarde.